Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, variação linguística, detalhamento, vamos falar um pouquinho sobre vícios de linguagem e estrangeirismo. Claro que tudo isso do ponto de vista gramatical, ok? Então, vamos à nossa aula. Sabemos que existem muitos modos diferentes de fazer uso da língua, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade oral falada. Na modalidade oral, principalmente, é onde nós conseguimos visualizar muito mais as diferenças entre os diferentes modos de uso, que podem surgir de localidades diferentes. Determinado grupo fala de um modo, outro fala de um modo diferente. Se formos observar determinadas expressões, palavras são utilizadas por determinado grupo e não por outro. Há exemplo, por exemplo, da mandioca, aipim, macaxeira, que, a depender da região do país, nós vamos ter uma escolha por um desses termos que fazem referência ao mesmo elemento, à raiz, ok? Então, observem que a língua ela é viva, ela é dinâmica e ela é muito sensível a diversas condições. Há condições que estão relacionadas à localidade, condições regionais, certo? Há questões relacionadas também à idade, a forma como o adulto se expressa, fala, é diferente da forma como uma criança faz uso da língua. Também ocorre diferenças em grupos sociais. Então, percebam que grupos de adolescentes também vão ter uma linguagem completamente diferente, fazem uso da língua completamente diferente de outros grupos, ok? E também questões contextuais. Em contextos formais, sabemos que se exige o uso da linguagem formal, da linguagem culta. Já em contextos informais, nós temos ali a presença da linguagem coloquial, certo? A linguagem informal. E sabemos que existe na nossa língua uma norma padrão, que é exatamente aquela norma que é seguida, que está de acordo com as regras gramaticais. Tudo que foge a essa norma padrão é considerado pela gramática como erro. Sabemos que é um tipo de variação, mas o olhar gramatical será como erro, ok? Então, percebo que a gente tem que pensar também nessas fugas, nessas questões de variação linguística, sempre imaginando a questão do contexto. Então, determinado modo de utilizar a língua em um contexto diferente pode ser inadequado. Exemplo: a linguagem comum, coloquial, do dia a dia, uma conversa de amigos. Percebam que, num contexto informal, a linguagem coloquial ela pode estar presente. Mas, em uma situação formal, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, um seminário que você está apresentando na escola, nós sabemos que esse contexto é formal, então a linguagem coloquial é bem-vinda? A linguagem informal é bem-vinda nesse contexto formal? Não. Nesse contexto formal, fazemos uso da linguagem formal, ok? E, como já mencionei, temos certos desvios da língua, certo? Da norma padrão, que a gramática normativa, do ponto de vista gramatical, será considerado como vício de linguagem, como erro. Então, vamos compreender bem esses desvios. Colocando aí para vocês, olha só, vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são enunciados não intencionais que não seguem as regras da gramática normativa. Então, percebo que são enunciados que fogem às regras gramaticais. Eles podem ocorrer devido à falta de atenção do enunciador ou devido ao desconhecimento das regras, ok? Então, observem que, em muitas situações, ocorre devido à falta de atenção ou, em outras, nós sabemos aí que é realmente o desconhecimento da regra. Como nós estamos em um contexto de escola formal, nós estamos aprendendo a linguagem formal, culta, padrão da língua, para que nós possamos compreender esse padrão, para que nós possamos também fazer uso desse padrão e reconhecer quando determinado modo de uso da língua difere da
norma gramatical da língua padrão, ok? E claro, para que nós possamos fazer uso também futuramente nos nossos contextos, não futuramente, mas já nos nossos contextos. Em contextos formais, nós já fazemos uso dessa linguagem formal culta, certo? Agora vamos conhecer os vícios de linguagem. Colocando aqui para vocês uma lista que nós vamos ter desses vícios, observem aqui, olha só. Nós vamos ter a ambiguidade, barbarismo, cacofonia, estrangeirismo, pleonasmo vicioso, já ouvimos falar do pleonasmo, hoje vamos conhecer o vicioso, e o solecismo. Perceba que esses são desvios em algum elemento relacionado à regra gramatical, ok? Vamos começar? Vamos estudar primeiro a ambiguidade. Então, gente, a ambiguidade é o emprego de palavras que geram duplo sentido. Percebam que a ambiguidade, quando ela é utilizada na literatura de forma intencional, ela é bem-vinda. Ela pode ajudar a gerar muitos efeitos de sentidos, ideias e nos levar à reflexão. Mas no cotidiano, no dia a dia, em contextos formais, quando essa ambiguidade está presente, ela pode gerar uma dúvida de interpretação, ela pode, de repente, gerar um conflito, você não saber a que termo se refere ou ao que o escritor ou o autor do texto está fazendo referência. Imaginem uma notícia de jornal, em que você tem que levar a informação de forma coerente, objetiva, deixando tudo muito claro para o leitor sobre o que ocorreu, os fatos, e de repente você encontra um enunciado que gera uma ambiguidade. Será que essa ambiguidade, nesse tipo de texto, ela é bem-vinda? Não. Percebam que a notícia ela busca levar informação detalhada e informar de forma objetiva e clara. Percebam que uma ambiguidade pode gerar dúvidas, pode gerar falta de compreensão no texto da notícia. E aí você percebe que a ambiguidade não é bem-vinda nesse contexto da notícia. Então, ali ela é um vício de linguagem. Vamos aos exemplos de ambiguidade? Observem. Venceram os brasileiros os argentinos. Observem que nesse enunciado eu tenho aqui venceram os brasileiros os argentinos. Observem que eu tenho brasileiros e argentinos. A forma como esse texto foi escrito, observem que surge uma ambiguidade aqui. Eu pergunto a vocês, quem venceu? Foram os brasileiros que venceram os argentinos ou os argentinos que venceram os brasileiros? Perceba que da forma como o texto, ou seja, o enunciado foi organizado, sem o sujeito antes do verbo, percebam que surge uma ambiguidade aqui. Não sabemos quem venceu, ok? Como essa ambiguidade poderia ser resolvida? Colocando o sujeito no início da oração. Como somos brasileiros, claro, vamos colocar os brasileiros no início da oração. Os brasileiros venceram os argentinos. Percebam que desta forma, quando eu coloco o sujeito no início da oração, eu tenho uma clareza de quem foi o vencedor, ok? Então, observe que a ambiguidade poderia ser desfeita dessa forma. A ambiguidade surgiu aí justamente pela organização sintática do enunciado, ok? Com o sujeito após o verbo, você percebeu que surgiu uma dúvida, uma ambiguidade. Olha o outro exemplo. Ana via Maria no parque com a sua irmã. Observem, Ana vi a Maria no parque com a sua irmã. Observem que a ambiguidade aqui surge exatamente aqui com relação à palavra irmã, certo? De quem a irmã é? A quem a irmã pertence? Pertence a Ana ou pertence a Maria? Observem que surge uma dúvida justamente pelo uso deste enunciado, desta palavra, sua. Observem que aqui a ambiguidade acaba surgindo devido à presença desse pronome. Como desfazer essa ambiguidade? Aí nós poderíamos utilizar um outro pronome. Se a irmã pertence a Maria, nós poderíamos dizer Ana via Maria no parque com a irmã dela. Aí eu sei que a irmã pertence a Maria. Essa seria uma forma de desfazer a ambiguidade, ok? Evitar o uso do pronome sua.
Agora, observem que, quando você tem dúvida nesses enunciados, imagine que esses enunciados apareceram em uma notícia de jornal. Será que essa ambiguidade, essa dúvida é bem-vinda em uma notícia de jornal? Percebam que não. Já sabemos que a notícia busca informar de forma clara e objetiva, sem gerar dúvidas no leitor. Então, percebam que em contextos formais, como em uma notícia escrita, a ambiguidade não pode estar presente, não pode haver dúvidas na informação que é levada ao leitor. Ok? Vamos seguir? Então, o próximo vício de linguagem que nós vamos estudar é exatamente o barbarismo. O que é o barbarismo? Colocando aí para vocês. É o emprego de palavras com desvio de pronúncia, escrita ou significado. Então, observem que o barbarismo ele pode ocorrer devido a uma pronúncia diferenciada, um desvio na escrita ou mesmo no uso do significado. Observem aqui. O problema é meu. No nosso primeiro exemplo, observem aqui que eu tenho exatamente a palavra problema. E observem que a palavra está escrita com a letra R, certo? Na sílaba bre, ok? E observem que na escrita, problema é diferente de problema, ok? Então, percebam que aqui nós temos um barbarismo, um exemplo de desvio na escrita e na pronúncia também, ok? O segundo exemplo. Muita gente não gosta de uva passa no arroz, ok? Muita gente não gosta de uva passa no arroz. Observem que o barbarismo ocorreu aqui. Uva passa, ok? Então, observem que nós temos exatamente o barbarismo pelo uso da palavra passa. E o mesmo ocorre no enunciado, o bandido foi pego em flagrante, ok? Observem que aí nós temos exatamente uma palavra que foi empregada em um contexto diferente, aqui no nosso terceiro exemplo, ok? Percebam que, no sentido de pegar alguém no ato, visualizar exatamente algo que ocorre ali no momento da ação, não é essa palavra flagrante, é flagrante. Observem que essa palavra aí, ela tem relação com cheiro, com aroma. Então, flagrante está relacionado a cheiro. Então, perceba que essa palavra foi utilizada em um contexto diferente, ok? Observe que foi utilizada, empregada de forma errônea do ponto de vista gramatical. Então, observe que aí nós deveríamos ter utilizado flagrante, ok? Então, percebam que aí são os exemplos de barbarismo, desvio de pronúncia, escrita ou mesmo significado. Certo, gente? Agora, o outro desvio, ou seja, outro vício de linguagem que é muito comum ocorrer é a cacofonia. Percebam que a cacofonia surge exatamente do emprego de palavras que geram um som desagradável. Quando a gente observa os exemplos, fica mais claro. O dentista examinou a boca dela. Observem aqui. O dentista examinou a boca dela. Observem que a palavra boca e dela, percebam que quando a gente pronuncia junto essas palavras, nós podemos ter uma cacofonia exatamente aqui. Observem que a última sílaba da palavra boca e o pronome, certo, dela, formam a palavra cadela na pronúncia. E observem que gerar uma cacofonia, um som estranho em um texto como notícia, um editorial, percebam que a cacofonia lá não é bem-vindo. O jogo de palavras, certo, com as figuras de som, nós podemos empregar lá na literatura. Em contexto formal, em textos como editoriais, notícias, não é bem-vindo aqui, ok? Então, aqui acaba se configurando como um vício de linguagem. Outro exemplo de cacofonia. Nunca Brito vinha aqui. Observe, nunca Brito vinha aqui. Onde está a cacofonia? Exatamente na palavra nunca e no substantivo Brito. Observem que a cacofonia surge exatamente aqui, ó, cabrito. Então, observem que
a sílaba K de nunca, unida na pronúncia, na fala, que nós enunciamos, falamos a palavra brito, substantivo, acaba se unindo e forma exatamente a palavra cabrito, surgindo este som. Percebam, nunca Brito vinha aqui. Observe que gera até uma confusão aí na compreensão. Então, a cacofonia não é bem-vinda em contextos formais, em textos como notícias, editoriais, certo? Resenhas também. Então, observem que nesses contextos, nessas situações aí, ela acaba sendo um vício de linguagem, ok? Agora, quando a gente emprega os sons das palavras em figuras de linguagem, figuras sonoras, na literatura de forma intencional, observem que lá é o ambiente para que nós possamos brincar com essas palavras. Em contextos formais, quando você faz uso, quando você gera um som desagradável de maneira não intencional ou por desconhecer a regra, percebam que aqui nós vamos observar isso como um vício de linguagem, ok? Vamos seguir? Então, para que a gente possa compreender o próximo vício de linguagem, nós temos um textinho, uma narrativa audiovisual. Então, prestem bastante atenção nas personagens, ok? Na ação que será desenvolvida e também preste atenção nas palavras que serão utilizadas, ok? Então, vamos ao nosso texto. Pizzaria Chibata, posso anotar seu pedido? Oi, eu gostaria de uma pizza grande de Tucumã com queijo, por favor. Só um instante. A senhora gostaria de incluir alguma bebida no seu pedido? Sim, um refrigerante de laranja. Ok. Seu pedido fica R$60. Ok, vocês fazem delivery? Qual é o valor? Não, senhora. A gente só trabalha com pizza mesmo. Muito bem, então acabamos de assistir uma pequena narrativa audiovisual e você observou duas personagens. Uma cliente ligando para a pizzaria e a atendente, que anota o pedido e direciona as entregas. Observem que as personagens, uma está em um contexto, está na sua casa, e a outra está no seu ambiente de trabalho. E a que está no seu ambiente de trabalho, assim, tem uma expressão de que não está muito de bem com a vida naquele momento. E ela faz as anotações. E observem que em determinado momento, a personagem, no caso a cliente, pergunta se a pizzaria faz delivery. E percebam que a outra personagem desconhece essa palavra e ela afirma, não, a gente só trabalha com pizza mesmo. Percebam que o humor do texto surge exatamente aí, pela falta de compreensão no sentido da palavra delivery. Agora, o que significa delivery, gente? Delivery é entrega, levar determinado alimento, determinado utensílio que você compra até a sua casa, né? Então, perceba que a empresa, o local, faz essa entrega, leva esse produto até a sua casa, claro, por determinada quantia. E observem que a palavra delivery, ela não pertence à língua portuguesa. Ela vem de uma língua estrangeira, vem lá da língua inglesa. Então, por isso que nós vamos chamar essa próxima figura de linguagem como estrangeirismo. E observem que no contexto do diálogo, ali na conversa, a palavra delivery não foi bem empregada pela cliente, porque causou dúvidas na nossa atendente. Então, percebo que nesse contexto, nessa situação, apesar de ter gerado o humor, percebo que vamos imaginar que fosse uma relação de trabalho ali, tipo o chefe falando com os seus funcionários, ou o funcionário falando com o chefe, e de repente emprega um termo de uma palavra de língua estrangeira. Será que todos ali conhecem essa palavra? Será que todos dominam a língua estrangeira? Percebam que não. Então, como é um contexto formal, um contexto de trabalho, então há preferência sempre pela língua materna, pela língua portuguesa, pelas palavras da língua portuguesa, ok? Agora vamos ao estrangeirismo. Colocando aí para vocês o que é o estrangeirismo: uso de palavras ou estrutura de uma linguagem estrangeira, quando já existe uma forma equivalente em português. Então, observem que para a palavra delivery, nós temos uma forma em português, que é exatamente entrega. Percebam que a entrega exatamente seria a palavra, entrega em domicílio, seria a palavra a ser utilizada ali naquele contexto, ok?
E aí outros exemplos. Dizem que Jorge é um gentleman. Observem que a palavra gentleman não pertence à nossa língua, certo? Essa palavra vem da língua inglesa. Perceba que no Brasil nós temos forte influência da língua inglesa. Então perceba que essa palavra aqui, ela vem da língua inglesa, mas nós temos uma palavra própria para indicar uma pessoa educada, um homem educado. Nós temos a palavra cavalheiro. Observe que gentleman foi utilizada no lugar de cavalheiro. Então, aqui nós temos um exemplo de estrangeirismo. Nós temos uma palavra própria na língua portuguesa, mas foi feito o uso de uma palavra da língua estrangeira no seu lugar, ok? Então, outro exemplo, colocando aí para vocês. Aquela música causou um frisson. Observem que essa palavra também não pertence à língua portuguesa. E observem que a palavra frisson, ela significa animação ou excitação intensa. Então, percebe que nós temos termos específicos para indicar o que é exatamente essa palavra. Nós poderíamos utilizar. Aquela música causou uma grande animação ou uma excitação intensa. Então, observem que frisson foi utilizado no lugar de palavras que nós temos na nossa língua. Então, aí nós temos um exemplo de estrangeirismo. Outros exemplos, colocando aqui para vocês, no nosso mosaico, você pode observar diversas palavras que vêm tanto da língua francesa, por língua inglesa, certo? Olha só, vintage, réveillon, office boy, outdoor. Então, percebo que todas essas palavras aqui, elas são utilizadas na língua portuguesa, né, por influência, por contato da língua portuguesa, por nosso contato com filmes americanos, franceses também, principalmente os americanos. Então, percebo que, devido a esse contato, algumas palavras acabam sendo incorporadas e utilizadas no lugar de outra. Mas observem que, em determinadas situações, de acordo com a norma gramatical, em que nós temos contextos formais e que em contextos formais devemos seguir a regra, o que a regra vai dizer? O que a gramática vai dizer para a gente? Que nós devemos dar sempre preferência para as palavras da língua portuguesa, fazer uso do português. Então, observem que sim, em um contexto formal, certo? Você está ali está em um contexto formal, está em uma entrevista de emprego, está escrevendo uma notícia para ser publicada no jornal. Preferência pelas palavras da língua portuguesa. Se você faz uso de qualquer uma dessas palavras aqui ou outras, você está ali exatamente cometendo um vício de linguagem que nós já vimos que é denominado de estrangeirismo. Então, preferência pela língua portuguesa, de acordo com a regra, sempre pelas palavras da língua portuguesa. Ok? Agora, a próxima figura de linguagem é o pleonasmo vicioso. Já ouvimos falar de pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição. Mas esse que eu vou apresentar para vocês é o vicioso. Colocando aí para vocês, olha só. O pleonasmo vicioso, gente, é o emprego de termos redundantes de maneira não intencional. Já estudamos o pleonasmo literário, certo? Que é exatamente aquele pleonasmo em que nós fazemos a repetição de palavras para gerar ideias diversas em textos, como poema, ou mesmo contos, crônicas. Perceba que essa repetição de palavras ela é intencional na literatura. E quando ela ocorre de forma intencional, ela se torna uma figura de linguagem, porque ela vai gerar um efeito de sentido diferente, vai tornar o texto mais expressivo, ok? Mas esse aqui que nós estamos estudando é o pleonasmo vicioso. Então, ele é um emprego de termos redundantes de maneira não intencional. Então, aqui, o pleonasmo não é uma virtude, é um vício, ok? Olha os exemplos. Ele estava calmo quando saiu para fora de casa. Observem que aqui, nesse enunciado, nós temos um pleonasmo. E onde ele se manifesta? Exatamente aqui neste termo. Saiu para fora. Nesse enunciado, sair, perceba que na palavra sair, nós já temos a ideia de que a pessoa, o sujeito, vai para um local externo.
Sair já traz essa ideia. Quando eu escrevo para fora, eu estou cometendo aí exatamente uma redundância, uma repetição desnecessária. Então, temos aí um pleonasmo vicioso. Saiu para fora. Só podemos sair para fora, para o local externo. Então, observem que esse enunciado poderia ser escrito sem essa redundância. Colocando aí mais uma vez, nós poderíamos eliminar exatamente aquele para fora. Colocando aí na tela para vocês, olha só. Ele estava calmo quando saiu de casa. Perceba que o para fora nem iria fazer falta, certo? Nem faz falta. Então, perceba que o para fora se configura aí como pleonasmo vicioso. O outro exemplo. Ele frequenta as aulas matutinas da manhã. Onde está o pleonasmo? Percebam que está aqui, ó. Matutinas da manhã. A palavra matutina, matutinas aí no plural, como nós temos nesse enunciado, neste exemplo, essa palavra já traz a ideia de que algo que ocorre pela manhã. Então, se eu escrevo da manhã, eu estou sendo redundante, eu estou repetindo a mesma ideia que já está contida na palavra matutinas. Então, observem que aí eu tenho mais um exemplo de pleonasmo vicioso. Colocando o texto aí mais uma vez, nós podemos omitir exatamente o enunciado da manhã, que ele não vai fazer falta. Olha só, ele frequenta as aulas matutinas. Já sabemos qual é o horário que ele frequenta as aulas. Então, observem que a ideia de manhã, pela manhã, já está contida na palavra matutinas, ok? Então, esses aí, gente, são exemplos de pleonasmos viciosos, ou seja, pleonasmos que ocorrem de forma não intencional e que não geram nenhum efeito de sentido ou tornam o texto mais expressivo. Então, aqui, ele é vicioso, ele é um problema, certo? Então, não pode estar presente em textos como notícias editoriais, textos que circulam aí na esfera jornalística midiática. Então, percebo que, nesse ambiente, esse pleonasmo aí é um problema, certo? Outros exemplos de pleonasmo vicioso nós conhecemos bem. Subir para cima, descer para baixo. Percebo que esses pleonasmos aí são exemplos clássicos de pleonasmo vicioso, ok? Vamos seguir? A próxima figura de linguagem, o solecismo. E, pessoal, o solecismo, ele consiste numa inadequação sintática. Então, quando eu falo sintática, estamos nos referindo exatamente à questão de concordância. Então, uma inadequação sintática é referente à concordância, regência ou mesmo a colocação pronominal, certo? Olha o exemplo. Ele disse que falta 2 questões para finalizar, ok? Ele disse que falta 2 questões para finalizar. Onde está o problema aqui? Onde está o desvio? Ou seja, onde ocorre o solecismo aqui? Ocorre exatamente na falta de concordância entre o sujeito e o verbo, aqui na segunda oração. Segunda oração está aqui, começa aqui, ó. Primeira oração, ele disse, segunda oração, que falta 2 questões. O que falta? 2 questões. Está aqui o sujeito da minha oração, certo? Observem que o meu sujeito, 2 questões, corresponde ao plural. E quando nós observamos o verbo faltar, ele está no singular. Então, o sujeito, ou seja, o verbo, não está concordando com o sujeito da oração. Qual é a regra da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito da oração, em número e pessoa. Então, se o meu sujeito está no plural, corresponde ao plural, a terceira pessoa do plural, o verbo tem que ir para a terceira pessoa do plural. Como deveria ficar lá, colocando para vocês, olha só, ele disse que faltam 2 questões para finalizar, ok? Próximo exemplo, a enfermeira assistiu ao paciente. Observem que aqui nós temos um problema de regência. Aonde está o problema? Assistiu ao paciente. Percebam que o verbo assistir, no sentido de ajudar, prestar
ajuda, ele será transitivo direto. Então, não vamos ter a presença dessa preposição a. Então, nós deveríamos ter aí a enfermeira assistiu o paciente, ok, gente? Então, aqui ocorre um solecismo porque nós tivemos aí um problema de regência. E no nosso último exemplo, nosso terceiro exemplo, não se preocupe comigo. Onde está o problema? Onde ocorreu o solecismo? Observem que exatamente na posição do pronome. Percebam que o pronome se, esse pronome oblíquo, ele veio após o verbo. Mas nós temos uma palavra atrativa no início da oração. Que palavra é essa? A palavra não, um advérbio, uma palavra negativa. Então, o não, ele pede que o pronome oblíquo se posicione próximo dele, antes do verbo. Então, de acordo com a norma gramatical, nós teríamos, não se preocupe comigo. Nós teríamos aí uma próclise, ou seja, pronome oblíquo, antes do verbo. Ok, gente? Então, observem que nós temos aí um solecismo que ocorreu devido à falta de posicionamento ideal, ou seja, devido a um desvio de colocação pronominal. Certo, gente? Então, observem que todos esses vícios de linguagem são considerados vícios porque eles fogem à norma gramatical, ok? Do ponto de vista gramatical, eles são considerados erros, certo? E devem ser evitados, principalmente em contextos formais. Você, de modo algum, pode fazer com que esses vícios de linguagem estejam presentes em textos que circularão em contextos formais, ok, gente? E lembre sempre, em contexto formal, linguagem culta sempre, ok? Dito tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.